Senhoras e senhores, se prepare para uma história tão surpreendente quanto a um sermão dominical, aqueles de domingo, onde o pastor vai pregar e acaba esquecendo as escrituras, esquece o texto. Quem nunca passou por isso, né? Afinal, foi gravado um vídeo resposta para mim aí. Cara, uma ideia de debate jurídico. Eu não quero debater termos jurídicos com ninguém, mas os fatos e a verdade nós temos o compromisso de esclarecer para vocês. E o vídeo de hoje se trata de um lado pastor que, ao que parece, jurou solenemente seguir certos princípios, mas falhou. Do outro lado, o advogado, né, que na tentativa de construir aí uma tese robusta em defesa, tropeça no próprio desconhecimento daquilo que está falando. E eu não estou aqui para debater, disputar inteligência intelectual e jurídica com ninguém, mas estou aqui para ser a boca do povo, compromissado em trazer a verdade e esclarecer o que está acontecendo de fato, principalmente se tratando agora da AD de Colombo. Mas antes, verifique a sua inscrição e peço para você que é da AD Colombo, de Curitiba, né, da cidade de Colombo, pega esse vídeo, ajuda a divulgar aí nos WhatsApp, espalha para todo mundo saber o que realmente é e o que está acontecendo. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, porque eu não sou um jurista, eu sou mendigo de like. Então, deixa o seu like aí, o seu comentário ajuda muito, é muito importante para o nosso trabalho e bora para o conteúdo do vídeo de hoje. Pois bem, a sabedoria explicada no vídeo aí, né, do advogado, reverbera, eu não vou expor o vídeo dele aqui, mas respondendo, né, o que ele acabou expondo aí nessa noite do dia 21/3, em resposta ao vídeo anterior nosso aqui, a sabedoria explicada no vídeo aí pelo defensor reverbera muito mais como um ato de desespero, conforme eu falei, do que propriamente a essência do que está se tratando o assunto. Primeiro porque a CIEADEP não está movimentando nenhum procedimento contra a AD Colombo. Pelo contrário, a CIEADEP está tratando com o seu ministro, dos quais o próprio pastor Edilson e o seu filho, que era o vice-presidente, faz parte. E olha só o que diz o estatuto, meus amigos. Não é eu que estou falando. Isso aqui o advogado não mostrou para vocês, né? Sobre a disciplina. O estatuto é esse aqui. A parte que eu quero que interessa é essa aqui. Isso aqui é o estatuto da CIEADEP. Seção 3 da disciplina, artigo 101. A inobservância dos deveres, a violação das vedações, a prática da infrações ou de pecado, conforme as disposições nesse estatuto, importarão nas seguintes penalidades. Primeiro, admoestação em caráter sigiloso, que é bíblico, né? Chama num quarto, aconselhe, enfim, chama em segredo e puxa a orelha do irmão, é mais ou menos por aí. Segundo, censura perante a mesa diretora. 3, suspensão das atividades ministeriais de forma temporária. Isso aqui é o estatuto da CIEADEP, a qual eu disse que provavelmente o defensor do pastor não tem conhecimento. Quarto, destituição do cargo ou função outorgada pela CIEADEP. Isso quer dizer que a convenção pode sim, e eu já vou explicar o porquê, que ele fala que não tem um vínculo, né? Não pode interferir uma na outra, mas ele não entende de eclesiástico. Faltou alguém explicar para ele aí sobre o eclesiástico. Então, no quarto aqui, ó, destituição de cargo ou função outorgados pela CIEADEP. No quinto, destituição do cargo de pastor presidente da igreja filiada à CIEADEP. Ah, mas a igreja não é filiada. Calma aí.
Eu já vou mostrar para vocês o que eles não mostram. Sexto, desligamento dos quadros da CIADEP e exclusão total, em outras palavras. Parágrafo 1º. A admoestação consiste na reprimenda de que se faz ao ministro sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento, estímulo ou aprimoramento moral ou espiritual, nos termos de Gálatas 6:1. Lembra que o filho dele, o vice-presidente, pastor aí, foi chamado a atenção pela própria CIADEP? Por que ele foi chamado a atenção e eles tiraram ele do cargo, né, afastaram? Porque eles têm uma ligação. Agora, o que eles tentam passar para o povo na tentativa de enganar é que não existe nada. O pastor Edilson e o seu filho foram, ministro da CIADEP, foram ordenados por ela e prestaram juramento quando foi designado ao ministério pastoral. Ah, mas não foi o presidente atual da convenção que orou por ele, foi o Pimentel, né? Tem muita gente... Cara, pelo amor de Deus, o Pimentel não foi diante da convenção, né? O Pimentel era o quê? Era um pastor da CIADEP. Ele orou, ele reconheceu em nome da igreja. É assim que funciona. É um pastor que está ali apto a representar a CIADEP. E eles foram ordenados pela convenção, nós chamamos de convenção, né? A convenção CIADEP. E, além de tudo, prestou um juramento, conforme eu falei lá no outro vídeo, quando foi designado ao ministério pastoral. No entanto, diante dos seus atos, ele e o seu filho não estão cumprindo esse juramento. Por isso que a convenção afastou. Que inclusive o filho teve que se retratar lá no começo. E está claro aqui no artigo 101, que diz o seguinte: suspensão das atividades ministeriais de forma temporária. Ou destituição do cargo, né? O quinto, destituição do cargo ou função outorgada pela CIADEP. E como que a CIADEP não tem esse poder? Essa é a pergunta que eu faço para você que defende, né, que está aí. Ah, porque tem um estatuto, a igreja... Todas as igrejas têm um estatuto. Isso é fato. Uma não pode interferir na outra diante da lei. Ah, mas a justiça... Pera aí que eu já vou falar sobre a juíza também. Agora tem que entender que são instituições eclesiásticas que têm vínculo de relacionamento eclesiástico. Outra coisa que é bom deixar claro que ambos, os dois, pai e filho aí, tiveram um comportamento totalmente esdrúxulo, ao não entenderem até agora que não é somente o povo, os membros, que não querem eles. Mas está claro que há um mover do próprio Deus. Para quem é espiritual aí vai entender o que eu estou falando. A atitude aí do pastor, do senhor Edilson e do seu defensor é algo desproporcional, com um único objetivo: semear dúvida entre os membros, semear dúvida entre o povo. O único objetivo é esse: semear dúvidas entre os membros da AD Colombo. Outro sim, é importante ressaltar aqui que os membros, de maneira educada, respeitosa, pacífica, entenderam que não podem continuar sendo governados, liderados por esses dois senhores, que não conseguiram trabalhar até agora com transparência e respeito àquilo que chamam de sagrado. Essa é a verdade. Diante da atitude do pastor e do próprio defensor aqui, fica nítido um desespero. E infelizmente essa tem sido a postura deles diante de toda a situação a qual ele, o próprio pastor, o senhor Siqueira aí, colocou a igreja AD Colombo. Uma situação difícil, vergonhosa,
a nível nacional, meus amigos. Aí vem e grava um vídeo, né, tentando humilhar o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, acho que nós começamos ontem, né? Pelo amor de Deus, cara, não dá nem pra... Eu não estou aqui para disputar conhecimento com ninguém, mas estou aqui para mostrar os fatos sobre esse conteúdo apresentado aí pelo advogado. Eu lamento porque o seu objetivo mediático é causar dúvidas. Está nítido, está claro. Ao invés de fornecer alguma informação válida, concreta para os fiéis, não, estão causando mais dúvidas e colocando o povo, né, a ficar em cima do muro. Porque essa é a vantagem que eles têm diante do desespero. Certamente não foi avisado, né, o advogado aí, que existe um termo de juramento para que alguém venha a ser um pastor presidente. Ele precisa antes ser pastor e tem um termo de juramento que precisa ser feito, e isso foi feito diante de um oficial, um pastor representante da própria convenção da CIADEP. Porque, primeiramente, é necessário ser pastor, e uma vez que haja a suspensão dos efeitos ministeriais, conforme ele foi afastado aí, por não cumprir o que foi jurado no dia da sua consagração, esse título de pastor presidente acaba se desfazendo por si só. E é claro que para alguém que se vê encurralado, o desespero leva, né, a agir sem ponderar as coisas, principalmente diante daquilo que fala, que diz. Por outro lado, vale lembrar também que, cara, a defesa aí do pastor Edilson, ele não revelou cumprida uma decisão negativa da liminar. A juíza, inclusive, menciona claramente que há um indício de vinculação entre as entidades, né? O que ele fala no vídeo ali não é uma liminar, é só um parecer diante daquilo que ele argumentou para o Ministério Público. Não é uma decisão igual a que a juíza deu na primeira. Olha só o que diz o próprio estatuto da CIEADEP. Parágrafo 2º. A inscrição de ministros é ato formal procedido de indicação por parte dos pastores presidentes das igrejas filiadas e com a devida aprovação e ordenação pela COAM ou a CAOM da CIEADEP. Parágrafo 3º. Perderá a condição de membro da CIEADEP o ministro que solicitar desligamento voluntário, vier a falecer, for desligado por iniciativa da igreja filiada, presta atenção, conforme deliberação subsequente do CPP, que é o Conselho de Pastores Presidente, com a devida comunicação posterior à AGO. For desligado da CIADEP por iniciativa da própria convenção ou infração ético-disciplinar, deixar de adimplir suas anuidades por 3 anos seguidos. Está aqui, cara, a prova no próprio estatuto da convenção da CIADEP que existe um elo. E o advogado insiste em dizer que diante da justiça, não, é o que eles não explicam. Diante da justiça, a justiça vai ver uma instituição, outra instituição. Porém, quando se trata de elo eclesiástico, as coisas mudam. É o que está acontecendo e é o que eles não explicam para vocês. Aí, claro, somos analfabetos, somos ridículos, somos semeador de contenda. Que mais que pode colocar aí tanta coisa que chamam? E eu sou tudo isso mesmo e mais um pouco para variar e um pouco mais para incomodar vocês também. É fato que não há um domínio de uma entidade sobre a outra, mas existe uma vinculação pelo princípio de mentoria, um elo eclesiástico. Bastaria ler o estatuto da CIADEP para compreender isso, que é evidente no argumento dele no vídeo, né, me xingando e me chamando de um monte de coisa. Eu dei risada, eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu não sei se ele é advogado, né, de criminalista, parece, mas advogado de instituição, eu não sei como é que é o termo. Porém, para advogar para uma instituição, tem que, no mínimo, ler os estatutos, regimento interno. Isso é de praxe. Por isso, antes de falar qualquer coisa com propriedade, na tentativa de criar dúvidas, é fundamental
ler, conhecer os estatutos das instituições, principalmente daquela que você fala. Subestima o nosso trabalho, né? É um cara louco aí que liga a câmera e sai falando das igrejas, falando mal das igrejas, causando escândalo. Mas não, nós estamos aqui para ser a boca do povo e comprometido com a verdade. Outra coisa ainda que vale lembrar para você que é da AD Colombo, o estatuto, e não estou aqui defendendo a convenção não, até porque o negócio aqui é bater em Chico e Francisco. Para quem me conhece, tem um monte de vídeo aí sobre a CIEADEP também. Se for preciso, nós faz mais para frente. Só vim denúncia. Agora, uma coisa que é primordial você, membro da AD Colombo, entender é que esse estatuto da CIEADEP aqui não tem morto assinando, não tem pessoas que deixaram o ministério e voltaram a assinar o estatuto. Pelo menos até onde eu sei, não. Mas o outro, né, a gente já sabe. E não estou aqui defendendo convenção, mais uma vez eu deixo claro, mas sim esclarecendo os fatos com a verdade, o que é muito importante aqui para você que nos ouve e acompanha o nosso trabalho. E quanto ao desespero aí, né, dessa turma, isso já não pode ser tratado mais como uma estratégia, mas sim como um triste espetáculo de retóricas vazias, aonde o direito está cedendo lugar a um teatro e o argumento jurídico, por falta de ler o estatuto, simplesmente uma mera falácia. Afinal, quando o embasamento se ausenta, infelizmente resta apenas a verborragia para preencher o vazio por falta de fundamento. E eu encerro o vídeo por aqui. E vamos aguardar o que vai acontecer no dia 24, né? Que vai ter aí a PCC, reunião dos presidentes da CIEADEP, e muita gente está aí na expectativa. Porque diante de todo o exposto que foi feito aqui, fica muito evidente, principalmente da parte, né, do senhor Siqueira, na tentativa de criar, né, um verdadeiro nebuloso jurídico eclesiástico. Uma vergonha. Pegue esse vídeo, ajude a esclarecer, divulgando ele nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. Muitos precisam entender que há uma ligação, sim. O que o advogado tenta argumentar não é nada mais, nada menos do que uma forma de induzir você a pensar errado. E isso, claramente, um desespero por parte do presidente, transpassando para o seu defensor. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo, deixe o seu comentário que é muito importante, seu joinha ajuda muito, me acompanhe nas demais redes sociais e esse é o canal Falazar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. E eu não estou aqui para debater conhecimento jurídico, eu acho que ficou claro, né?